Primeiro, necessidade de aprovação. Segundo, medo da rejeição. Terceiro, medo do julgamento. Na minha opinião, esses são os três principais bloqueios mentais aí que acabam travando o nosso desenvolvimento, travando a nossa vida, tá? São as principais, eu diria aí, catástrofes que acontecem na nossa mente, que bloqueiam a gente de alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos, de sermos ser humanos melhores para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas da nossa convivência. Então, na minha opinião, e que eu identifiquei inclusive na minha vida, esses são os três principais aí que a gente precisa atuar, trabalhar incisivamente para que a gente consiga transformar a nossa vivência aqui na Terra em algo bom, principalmente para a gente, e transbordar também aí a nossa felicidade em estar vivo, a nossa alegria em viver, o nosso amor, para que a gente consiga transformar também as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Primeiro deles, necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação, ela surge ali quando você tem um projeto, tem um plano, quer dar um passo diferente na vida, quer, por exemplo, trocar o carro, trocar de profissão, talvez até escolher uma roupa para ir numa festa. E aí, ao invés de você olhar para dentro de você e falar, eu me sinto bem nessa roupa, eu gosto desse carro, eu me sentiria bem aqui, eu gostaria de trabalhar com essa profissão, às vezes mesmo não me dando tanta renda, mas é algo que eu gosto de fazer. E ao invés de você tomar essa decisão friamente, você calculando os riscos, você calculando o quanto isso seria prazeroso para você, não, você vai e pergunta para uma terceira pessoa o que ela acha disso. E se essa pessoa fala que não concorda ou cria alguma objeção, você simplesmente recua, tá? Então essa é a necessidade de aprovação. A gente até fala muito, né, aquele ditado popular de que a gente não deve contar os nossos planos para as pessoas, né? E aí cria toda uma mística de inveja, né? Que mas não deu certo porque você falou para todo mundo e tal, tal, tal. Na verdade, a neurociência explica já isso como quando você conta um projeto, quando você conta um plano para uma pessoa e essa pessoa valida para o seu cérebro, é como se aquilo já tivesse acontecido. Então toda aquela carga motivacional que tinha para você fazer aquilo de fato acontecer é como se você já tivesse recebido a recompensa. Então simplesmente você passa a procrastinar, os desafios já começam a ficar mais intensos, você vê ali os obstáculos como algo que às vezes parece ser mais difícil do que era no começo, né? Então justamente porque quando você passa essa informação adiante e você recebe uma validação, alguém fala, nossa, que legal, é isso mesmo e tal, 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 você deveria tentar mesmo, você conseguiu a aprovação, tá? Da necessidade de aprovação, então você conseguiu a aprovação e aí você simplesmente perde o interesse naquilo, porque o seu cérebro entende como se você já tivesse realizado aquilo. Da mesma forma, a necessidade da aprovação, ela vem no bloqueio para você fazer algo que você gostaria de fazer. Então, quando você divide o seu plano, o seu objetivo com uma outra pessoa e essa pessoa cria uma objeção, você deixa de fazer, você deixa de tentar. Né? Então, por exemplo, aqui a gente vai gravar um vídeo. Se você fala, estou pensando em criar um canal e gravar um vídeo, e alguém fala para você, não, isso daí não vira, tal, você vai perder seu tempo, simplesmente a pessoa fala, opa, acho que realmente não vale a pena. Mas e se é algo que vai edificar a vida de outras pessoas? Você está deixando de ajudar outras pessoas, de transbordar na vida de outras pessoas, simplesmente porque você teve uma necessidade de aprovação que foi rejeitada. Então, se torna um bloqueio mental justamente por isso, porque você não tem a capacidade de sozinho tomar essa decisão e arcar com as consequências. Você precisa que outras pessoas estejam te apoiando para que você consiga dar esse passo nessa direção. Tá? Então, o segundo tópico é o medo da rejeição.
Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Vamos supor que você queira fazer uma festa de aniversário e aí você pensou em comprar salgadinhos para poder fazer ali, servir para os seus convidados na festa. Porém, tem uma amiga, um amigo, um irmão, ou os pais e tal, e falaram pra você, ah, não, eu acho que salgadinho não é legal não, vamos fazer um churrasco. Só que você queria o salgadinho, você não queria fazer o churrasco. A dinâmica da festa você queria uma dinâmica diferente, você não queria um churrasco, né? Só que com medo de ser rejeitado, com medo de ser desaprovado, com medo de que essas pessoas importantes ali no seu vínculo, essas pessoas de alguma forma não queiram participar porque você não está fazendo a vontade delas, o medo de ser rejeitado, tá? Você simplesmente abre mão do que você quer para agradar a outra pessoa. Então, o medo da rejeição vem justamente nisso. Esse mecanismo, ele vem no nosso cérebro desde os nossos ancestrais. Na época ainda que a civilização vivia em aldeias, por exemplo, se você fosse rejeitado pela sua tribo, você provavelmente ia morrer, porque a próxima tribo talvez estaria a milhares de quilômetros e você não sobreviveria sozinho na natureza. Então o nosso cérebro ele se desenvolveu para quê? Para você ser aceito pelo grupo. Então a gente está toda hora tentando agradar, toda hora tentando dar um jeitinho de minimizar a nossa vontade, simplesmente para agradar, para ser aceito, para todo mundo falar, olha que pessoa legal, olha que fulano é gente boa, que não sei o que, entendeu? Simplesmente para a gente não se sentir ameaçado sozinho na natureza. Só que a gente não vive mais em tribos, a gente não vive mais na natureza e a gente vive num mundo diversificado onde a gente pode simplesmente querer as coisas do nosso jeito e atrairão pessoas que têm a mesma opinião, que veem a vida da mesma forma e que querem dividir com você aquela experiência. Então o nosso cérebro ainda ancestral vive nesse mecanismo de medo da rejeição e a gente está sempre se anulando para poder ser aceito. Tá? O terceiro tópico é o medo da rejeição. Esse medo da rejeição ele é muito perigoso. Desculpa, medo da rejeição não, medo do julgamento. O medo do julgamento ele é muito perigoso, porque a todo momento a gente está se comparando, tá? Então, toda vez que você coloca uma roupa, toda vez que você fala alguma coisa em algum lugar, num ambiente de trabalho, numa roda de amigos, a gente está a todo momento sendo julgado, certo? Só que o medo do julgamento faz com que você não dê esse passo, você não se permite ser julgado. Tá? E o julgamento das pessoas são só a opinião delas sobre você. Não é a sua opinião sobre você. Só que a nossa autoestima, ela tá tão dependente de aprovação e medo de rejeição e tal, que o medo do julgamento, ele vem e escancara isso. Você simplesmente não bota a cara na internet e faz um vídeo para ajudar outras pessoas, porque você tem medo do que eles vão falar. Ah, mas eles vão rir de mim, vão falar que eu virei blogueirinho, vão falar que eu virei youtuber, vão falar que eu tô geração mimimi, né? Então, você para pensar o quanto que isso atrasa, o quanto que isso bloqueia o nosso desenvolvimento, simplesmente porque a gente tem medo do julgamento. Ah, mas eu não vou usar aquela roupa porque vão falar de mim. Mas e daí? Você não quer usar aquela roupa? Você não se sente bem dessa forma? Então seja você. A nossa naturalidade é o que atrai as pessoas. Se você se sente bem daquela forma, se você se sente bem agindo daquela maneira, você pode ser que você não tenha mais as mesmas pessoas do seu convívio, mas novas pessoas surgirão que têm a mesma mentalidade que você, que têm o mesmo ponto de vista que você, né? Então, o medo do julgamento, eu acho que ele é o principal bloqueio que impede a gente de evoluir. Tá? Todos os outros dois também impedem a gente de evoluir, mas o medo do julgamento impede que a gente dê o primeiro passo. Né? Diferente da necessidade de aprovação, onde você já desenvolveu ali, você está tentando conseguir aliados ali, né, que te apoiem naquele projeto.
e no medo da rejeição, aonde você tomou uma iniciativa, mas você percebe que não estão gostando e aí você recua para não ser rejeitado. O medo do julgamento, você nem dá o passo. Você ali na sua mente vai assim, isso aqui não vão gostar. E aí você simplesmente recua, tá? É óbvio que a gente precisa ter um mínimo de noção ali para poder balancear, né, o que é válido ou o que não é válido no nosso meio social, mas a gente precisa se arriscar, a gente precisa arriscar ser julgado, a gente precisa dar esse passo. Porque se a gente quer uma vida melhor, se a gente quer evoluir, prosperar, se a gente quer transbordar na vida das pessoas, a gente precisa botar a cara. A gente precisa correr o risco de ser julgado. Porque o sucesso, né, seja ele financeiro, emocional, seja o que for, ele só vem de quando você dá o passo, de quando você coloca a cara. Se você ficar sempre imaginando o que estão pensando, você vai viver numa cadeia, você está preso. Você está preso na sua própria cabeça, porque às vezes as pessoas não vão nem falar. Né? Eu ouvia muito isso em relação à academia, as pessoas falam assim, ah, mas eu não vou treinar porque eu estou muito gordo, porque eu estou gordinha e tal, e as pessoas vão ficar olhando para mim. Não vai! As pessoas estão olhando para elas, estão preocupadas com a beleza delas, estão preocupadas com o excesso de peso delas próprias. E se olhar e fizer um julgamento, em 2 minutos a pessoa já está pensando em outra coisa, nem liga mais para você. Você está se dando uma autoimportância que não só existe na sua cabeça. Tá cada um preocupado com a sua própria vida, cada um correndo atrás do seu, cada um vivendo a sua vida. Pode até surgir um pré-julgamento, uma brincadeira, às vezes pode. Mas isso passa, isso é rápido, isso não influencia na sua jornada. Mas você está dando uma importância tão grande para isso que isso está te travando, está te bloqueando. Então, para mim, esses 3 tópicos eu acho que são a base dos bloqueios emocionais e que a gente precisa olhar com eles com carinho e tratar eles com sinceridade para que a gente possa evoluir, para que possamos ser humanos melhores para os nossos, para as pessoas que Deus coloca ao nosso redor e poder alcançar, acho que os nossos sonhos, nossos objetivos na vida. A gente vai precisar superar, ressignificar esses bloqueios emocionais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, toque aqui no like, deixe seu like para fortalecer, ajudar o canal, ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas. Se inscreva no canal para você ficar por dentro dos conteúdos que eu vou vir trazendo, tá? Toque no sininho que é para você receber a notificação lá de quando eu postar os vídeos, tá? Para você ficar por dentro, para a gente seguir juntos nessa caminhada, nesse processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, onde eu vou fazer o meu melhor para poder ajudar você também, porque um dia eu já estive perdido e sem entender o porquê a minha vida estava travada, né? Então eu passei por esse primeiro processo, primeiro passo, onde você falou, alguma coisa aqui não está certo, né? Então eu posso te ajudar com a minha experiência. Então se você quer participar, se você quer estar comigo nessa jornada, se inscreva aqui, toque no sininho para você ficar por dentro das novidades. Beleza, pessoal?